progressão geométrica é a segunda parte do estudo das sequências. No início, nós estudamos progressão aritmética e agora progressão geométrica. Bem, sou o professor Alain Matos, professor de matemática da Escola Jarbas Passarinho. Essa aula está destinada aos alunos da segunda etapa EJA da noite, turmas 201 e 202. Bem, como eu havia dito para vocês, o conteúdo de progressão geométrica é um conteúdo pouco cobrado em se tratando de Enem, mas, às vezes, aparece esse conteúdo em alguma questão lá em matemática. O que é uma progressão geométrica? Então, é uma sequência, mas essa sequência, ela tem um determinado detalhe, algo que é procedente, algo que ocorre sempre com esse tipo de sequência. Então, vamos lá. Definição de PG ou progressão geométrica. Vamos observar a seguinte sequência: 2, 6, 18, 54 e 162. O que nós podemos observar nessa sequência? Olha só o que está acontecendo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, se eu for fazer a multiplicação, vai dar 54. E se eu fizer 54 vezes 3, vai dar 162 e assim por diante. Então, observem que essa sequência, cada termo está sendo multiplicado por 3 para chegar ao próximo. Então, isso que nós chamamos de sequência. Só que, nesse caso, é uma progressão. Por que é uma progressão geométrica? É uma progressão geométrica porque cada termo está sendo multiplicado por uma constante. E, no caso, essa constante que está sendo multiplicada, ela está sendo multiplicada por 3. Então, vamos à definição. Uma progressão geométrica PG é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando-se o anterior por uma constante Q, chamada razão da PG. Então, lá em progressão aritmética, em PA, a nossa razão era representada por R. E aqui, em progressão geométrica, a razão vai ser representada por Q. Q é de quociente, é de divisão. Por que divisão? Qualquer termo a partir do segundo, se eu dividir pelo anterior, eu vou chegar na razão. Pode escolher qualquer termo a partir do segundo. Escolha o 18. Se você pegar o 18 e dividir por 6, que é o anterior, vai dar 3. Pegue o 6 e divida pelo anterior. Quem é o anterior ao 6 nessa sequência? 6 dividido por 2 também vai dar 3. Então, é nessa situação que nós temos uma PG, uma progressão geométrica. Então, nessa situação, nós dizemos que essa sequência, ela possui a razão igual a 3. Então, eu posso afirmar que o Q é igual a 3. Observem que cada termo está sendo multiplicado por 3 para chegar no próximo. Olha só um exemplo. Numa cidade, um boato é espalhado da seguinte maneira: no primeiro dia, 5 pessoas ficam sabendo. No segundo dia, 15 ficam sabendo. No terceiro dia, 45 ficam sabendo e assim por diante. Quantas pessoas ficam sabendo do boato no sexto dia? Observem que, até então, eu tenho somente 3 dias. Então, tenho primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Ele quer saber quantas sabem desse boato no sexto dia.
Então, lembre que tanto em progressão aritmética como progressão geométrica tem o que nós chamamos de termos. Então, nessa situação, nossos termos vão ser quem? O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, até o sexto dia. E cada termo é representado por um número de pessoas. Nesse caso, são 5 pessoas, 15 pessoas, 45 pessoas. Olha só o que acontece. Tenho 5, 15 e 45. Dá para perceber que 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. Então, a gente observa que cada termo está sendo multiplicado por 3. Então, se cada termo está sendo multiplicado por 3, eu já sei que a nossa razão, que a razão dessa PG é igual a 3. Mas eu posso resolver isso sem fórmula nenhuma, tá? A gente pode resolver somente por raciocínio. Se está sendo multiplicado por 3, o próximo, que é 45, eu vou multiplicar por 3. Quanto é 45 multiplicado por 3? Aí eu vou lá no meu borrão e fazer 45 multiplicado por 3. Vou chegar em 135. Da mesma forma, 135 é o quarto termo, a gente quer o sexto termo. Então, eu pego 135 e multiplico por 3 de novo. Qual resultado eu vou chegar? 405. Certo? Depois você vai fazer cada cálculo desse aí sozinho para verificar, para ver se bate. Aí você já vai estar praticando. E o próximo? 405 vezes 3. Quanto é que dá? 1.215. Cheguei na nossa solução. Certo? Observe que ele quer o sexto dia. Se você contar aí, tem 6 dias. 5 o primeiro, 15 o segundo, 45 o terceiro, 135 o quarto, 405 o quinto e 1.215 o sexto dia. Ponto, resolvi a minha questão. Então, no sexto dia, 1.215 pessoas ficam sabendo do borrado. Então, essa questão, esse exemplo, é uma situação de PG, uma progressão geométrica em que a razão é igual a 3. Então, toda situação, toda progressão, toda sequência que estiver sendo multiplicada por uma determinada constante, essa constante recebe o nome de razão e você tem uma PG, uma progressão geométrica. Qual é a diferença de PG para PA? Na PA, cada termo, a partir do segundo, ele é somado por uma constante, vem de adição. E na progressão geométrica, ele é multiplicado, ou seja, ele tem que fazer uma multiplicação. Tá certo? Então, tem diferença nessa situação aí. Então, agora vamos para o termo geral. O que é esse termo geral? O termo geral é o que nós chamamos de uma fórmula que tem para você encontrar um determinado termo da PG nessa situação. Por quê? Lá naquela outra questão, eu queria somente no sexto dia. Mas vocês já pensaram se fosse lá no 20º dia, eu ia ter que fazer essa multiplicação até chegar no 20º dia? Eu ia conseguir fazer? Ia, mas olha o tempo que você ia levar para ficar multiplicando toda vez por 3. Você ia chegar no resultado? Ia, sem problema nenhum. Só que isso requer tempo, isso requer trabalho para você multiplicar. Então, para isso surge o que nós chamamos de termo geral. No termo geral, nós podemos calcular qualquer termo dessa PG, ou então de uma PG. Qual é a fórmula? A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. É óbvio que eu tenho que ter conhecimento matemático, eu vou ter que lembrar de multiplicação, eu vou ter que lembrar de potências para resolver uma questão referente ao termo geral. Então, quem é quem aqui? O AN é o termo geral, ou seja, é qualquer termo da sua PG. Quem é o A1? É o primeiro termo da PG. Quem é o Q? É a razão da PG. E quem é o N? É o número de termos da PG.
Então, toda vez que você quiser encontrar um termo de uma determinada PG, ou você usa o raciocínio, aquele raciocínio que nós usamos, ou então você usa o termo geral. Olha o nosso exemplo anterior usando o termo geral. Quem nós tínhamos? 5, 15 e 45. Nós queríamos saber o sexto termo, por isso que eu deixei esses espaços aí. Então, o sexto termo. Se eu quero o sexto termo, então eu vou para calcular a razão. Como é que eu calculo a razão? Você escolhe cada termo e divide pelo anterior. Eu escolhi o 15. Quem é o anterior ao 15? É o 5. Então, você faz 15 dividido por 5, tem como resultado 3. Mas nós já sabíamos que dava 3, porque nós percebemos lá que cada termo estava sendo multiplicado por 3. Aqui eu estou fazendo outra forma de resolução. Então, nós já sabemos que a razão é igual a 3. Eu já encontrei uma letrinha da nossa fórmula. Próximo. Então, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Ora, o AN é o A6. Por quê? Porque eu quero o sexto termo. Eu quero encontrar quantas pessoas ficam sabendo no sexto dia. Então, nós queremos o A6. Quem é o A1? Observa que o A1 é 5. Então, eu já substituí por 5. Vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o Q? Q nós acabamos de calcular. Então, fica Q igual a 3. Então, fica lá no lugar do Q, eu coloco 3. Quem é o N? O N é o número de termos. Como eu quero no sexto dia, o N tem como valor 6. Então, substituindo, vai ficar 6 menos 1. Ora, quanto é 6 menos 1? 6 menos 1 é 5. Então, fica 3 elevado a 5. Então, nessa de 3 elevado a 5, que eu tenho que voltar ao conhecimento de potência. Como é que eu resolvo 3 elevado à quinta potência? Se isso é uma potência, então tem que lembrar que a base é 3 e o expoente é 5. Significa que o 3 vai se repetir 5 vezes, multiplicando. Então, fica 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Certo? Então, observem que quando você multiplicar esse 3 aí, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, e 81 vezes 3, 243. Então, depois você, sozinho, tente fazer essa multiplicação de potências aí. Então, relembre como você aprendeu potência, certo? Então, no lugar de 3 elevado a 5, eu vou colocar 243. Então, vai ficar 5 vezes 3 elevado a 5. Mas quanto é 3 elevado a 5? 243. E 5 vezes 243, 1.215. Observem que eu cheguei no mesmo resultado do que o anterior. Só que aqui eu usei o que nós chamamos de termo geral para calcular. Certo? Professor, qual é que eu devo fazer na hora de uma resolução de uma questão? É você quem vai escolher. Se você quiser resolver usando o primeira maneira, não tem problema. Se você quiser usar o termo geral, também não tem problema. Aquilo que eu falei para vocês. O termo geral ajuda quando tem uma quantidade grande de termos, certo? Como eu só quero até o sexto termo, não tem problema de eu fazer como eu fiz lá na primeira maneira. O problema é se aumentasse essa quantidade de termos, aí eu vou ter uma maior dificuldade para ir fazendo, multiplicando um por um até chegar no resultado. Então, termo geral, a gente chega na solução, certo? Olha um exemplo aí. Uma população de bactérias dobra o seu número a cada 30 minutos. Considerando que o processo se inicia com uma única bactéria, quantas existirão após 4 horas e 30 minutos? Então, eu tenho que interpretar o problema. Primeiro, está acontecendo que eu vou ter
uma bactéria no início. E essa bactéria, ela vai dobrar a cada 30 minutos, ou seja, a cada meia hora. Então, uma bactéria vai dobrar, ou seja, ela vai se transformar em duas. Essas outras duas, depois de meia hora, vão dobrar. Então, essas duas, quando elas dobrarem, elas vão ficar com quanto? Com 4. E assim por diante. Então, primeira, eu tenho uma bactéria. A questão está dizendo que começa com uma bactéria. Elas vão dobrar. Então, 1 vezes 2, 2. Essas duas vão dobrar de novo a cada meia hora. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E assim por diante, até completarem o quê? 4 horas e 30 minutos. Qual é o pensamento que eu tenho que ter aí? É verificar que está dobrando, ou seja, está multiplicando por 2. Se está multiplicando por 2, nós já sabemos que a nossa razão é igual a 2, ou seja, o que é igual a 2. O que está faltando eu saber? Quantos 30 minutos, ou seja, quantas meia hora tem nesse período de 4 horas e 30 minutos. É um raciocínio. Se você for contar uma hora, ela tem 60 minutos. Ou seja, em uma hora eu tenho 30 mais 30. Então, ou seja, a cada hora eu tenho 2 de 30. Então, é um raciocínio para você verificar quantos 30 minutos vão ter de 4 horas e meia. Então, vamos lá para o processo. Então, a solução, então nós já sabemos, ó, vai começar com uma bactéria, depois de meia hora ela vai se transformar em duas, depois 2 vezes 2, 4, depois 4 vezes 2, 8. Então, essa é a minha sequência. Então, observe que é uma o quê? PG, porque está sendo multiplicada sempre por 2. O que eu posso concluir? 4 horas e 30 minutos, você concorda comigo que são 9 partes de 30 minutos? Por que são 9 partes de 30 minutos? Ó, 4 horas. Pensa somente nas 4 horas. 4 horas, 1 hora tem 60 minutos. Então, aqui dentro de 1 hora, eu vou ter 30 mais 30. Então, aqui eu já vou ter 2 partes de 30. Então, 2 partes de 30, com mais 2 partes de 30, com mais 2 partes de 30, com mais 2 partes de 30, 8. Só que tem mais meia hora, mais 30 minutos. Então, são o quê? 9. Então, dentro de 4 horas e 30 minutos, eu tenho 9 partes de 30 minutos. Então, essa quantidade de termos que eu tenho que ter. Só que eu estou contando o quê? 9, mas eu comecei com uma bactéria. Então, 9 partes com mais uma bactéria que eu iniciei, então eu posso concluir o seguinte, que o A1 é 1, porque eu tenho uma bactéria. O que é a razão? 2, porque está sendo multiplicado por 2. E quem é que vai ser o meu N? O meu N vai ser o quê? 10. Então, cuidado. Por que vai ser 10, professor? Porque eu comecei com uma bactéria e depois dessa bactéria passaram-se 4 horas e 30 minutos. Então, eu tenho 9 partes de 30 minutos. Então, 1 com mais 9 partes. Então, tenho um N igual a 10. Então, se eu tenho cada situação, cada elemento do termo geral, então, termo geral, está aí a fórmula. Então, nós queremos encontrar o A10. Então, se eu quero encontrar o A10, significa que o N é igual a 10. Então, é só substituir. O A1 é 1, observa lá na sequência, vezes o Q é 2, porque a razão está sendo multiplicado por 2. Quem é o N? 10, então vai ficar 10 menos 1. E quanto é 10 menos 1? 9. Então fica 2 elevado a 9. Então vai ficar 1 vezes 2 elevado a 9. O 1 multiplicado por qualquer outro número dá o próprio
número. Então, ele não vai influenciar no meu resultado. Então, basta você calcular quanto é 2 elevado a 9. Então, tá aí, ó, 2 elevado a 9 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, até chegar o 9 vezes o 2 aí, certo? Se você contar, deixa eu permitir aqui a Simone. Se você contar, aparecem aí o 2 sendo multiplicado 9 vezes aí. E quando você fazer essa multiplicação toda aí, você vai chegar no resultado de 512. Então, 2 elevado à nona potência, 512, alternativa letra C. Então, observem que é uma questão de raciocínio primeiro, e depois você usar o termo geral para encontrar o resultado. Observem que você pode chegar nesse resultado indo multiplicando. Mas olha só, você ia pegar a partir do 8 e multiplicar por 2. 8 vezes o 2, 16. Depois, 16 vezes o 2, 32. Depois, 32 vezes o 2, 64. Ó, observa aí que eu já comecei a ter dificuldade para multiplicar. Certo? Por quê? Porque é uma quantidade longa. Mas se você usar o termo geral, você vai chegar no mesmo resultado. Bem, aquilo como eu prometi para vocês, aí ó a questão do Enem aí que tem. Foi a única questão do Enem relacionado a PG desde 2008 até 2019 que eu encontrei. Então, olha o que ele está dizendo aí. Fractal, do latim fractus, fração, quebrado, objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. 1. Comece com um triângulo equilátero, é a figura 1. 2. Construa um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça 3 cópias. 3. Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos vértices de cada um dos outros 2 triângulos, conforme a ilustra a figura 2. Repita sucessivamente o espaço 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3, figura 3. Observem o seguinte, é aí que está a dificuldade ou então o problema que os alunos têm no Enem. Por quê? Porque os itens que são as questões do Enem sempre vêm com o que nós chamamos de texto base. Então, texto base é toda esse texto aí. Podem vir com figuras, está aí a nossa figura. E depois é que vem a pergunta. Então, o que está acontecendo aí? Que você tem um triângulo e esse triângulo ele é dividido em outros 4. Certo? Se você observar, eu tenho um triângulo aí da cor preta, certo? E depois, esse triângulo da cor preta fazendo o que os passos que ele está dizendo, se transformaram em outros 3 triângulos, sendo que eu tenho 3 triângulos da cor preta e um da cor branca. Está aí o primeiro detalhe da questão, certo? Eu tenho que observar somente os triângulos da cor preta. Ah, professor, onde é que tem a PG aí? Você vai já ver. Então, primeiro detalhe, observem que cada triângulo está sendo dividido em outros 3. Em cada desenho, assim por diante.
E o que tem que lhe chamar a atenção é o triângulo que está na cor preta. E também o triângulo que está com o vértice para cima. Tá? Um triângulo eu tenho o que nós chamamos de base, e eu tenho o que nós chamamos de altura. Então, você tem que imaginar o triângulo nessa posição aqui, em que o vértice está com o pico para cima e está na cor preta. Aí, ó, tudo isso é só o texto base junto com a figura. Aí vem o comando, vem a pergunta da questão. De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência apresentada acima é, ou seja, ele quer que você saiba qual seria a próxima figura. Então, ele colocou as alternativas aí, ó. Tá aí as alternativas. Qual seria a próxima figura que vinha aí? Bem, alternativa A, B, C, D e E. Então, aquilo que eu falei para vocês. Qual é o detalhe? É observar o triângulo preto, certo? Por que o triângulo preto? Olha na primeira figura, eu tenho um triângulo preto. Na segunda figura, eu tenho 3 triângulos pretos. Na quarta figura, eu tenho 9. Então, observe que eu tenho 1, 3, 9. O que dá para observar? Quanto é 1 vezes 3? 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. Ou seja, eu tenho uma PG de razão 3, porque cada quantidade de triângulos está sendo multiplicado por 3. Então, se está sendo multiplicado por 3, o próximo triângulo eu tenho que multiplicar por 3. E quanto é 9 vezes 3? 27. Então, eu estou procurando um triângulo, uma figura que tenha 27 triângulos pretos. Aí, o que o Column deveria fazer? E contar as figuras que têm 27 triângulos pretos. Mas quais são eles? É o que está na posição com o bico para cima, o que nós chamamos como se fosse um triângulo que está em pé, com a base embaixo e em cima, e também seja preto. Se você for contar, depois, se você quiser contar, depois você vai encontrar o resultado. Usamos o raciocínio. Vamos usar o termo geral. Colocar bem no cantinho. Então, termo geral, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Quem eu quero? Eu quero a 4, porque eu quero a quarta figura. Então, vai ser A1 vezes Q elevado a 3. Por que Q elevado a 3, professor? Porque se o N é igual a 4, vai ficar 4 menos 1, 3. Quanto é o A1? O A1 é 1, porque eu comecei com um triângulo. Quanto é a razão? 3, porque está sendo multiplicado de 3 em 3. Então, vai ficar 3 elevado à terceira. Se você for fazer 3 elevado à terceira, é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar o quê? 27. Então, chegamos no mesmo resultado. Então, qual é a figura que tem 27 triângulos pretos na posição em pé? Se você for verificar, é a letra C. Se você for contar, tem o quê? 27 triângulos. É só contar, ó. No início, 3, com mais 3, 9, 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9, com mais 3, 12, com mais 3, 15, com mais 3, 18, com mais 3, 21, com mais 3, 24, com mais 3, 27. Certo? Então, foi a única questão de PG que eu encontrei no Enem desde 2008 até agora, 2019. Não estou dizendo que não caia, certo? Pode cair, mas faz tempo que ela não vem como questão do Enem. Tá certo?